Olá, muito boa noite a todos. Está começando mais um programa Business 360, um programa em que conversamos com empreendedores, empresários e executivos numa conversa 360 graus sobre o mundo dos negócios e do empreendedorismo. Programa que é apresentado por mim, Patrick Dorel, e pelo Abramo Maidec. Muito boa noite, Abramo. Boa noite, Patrick. Boa noite, telespectadores e internautas. Hoje temos a satisfação de receber os nossos estúdios aqui na TV Mais Brasil o advogado Dr. Ahmad Nazir Kamar, que atua em vários segmentos, entre eles a área empresarial. Seja muito bem-vindo, doutor, e é um prazer recebê-lo. Boa noite, obrigado pelo convite, Abramo, obrigado, Patrick. É uma satisfação fazer parte desse projeto e estar com vocês aqui na data de hoje. Nós é que agradecemos. A primeira pergunta, eu pronunciei certo o nome do doutor? Pronunciou, é uma dificuldade, mas pronunciou. A origem é libanesa, mas foi muito bem. Interessante. Libanês? Libanês. Que bom. O Brasil tem uma proximidade muito grande com o Líbano, né? Esses dias estava vendo, o Brasil tem aproximadamente 10 milhões entre libaneses e descendentes, e acho que o Líbano tem 3 milhões e meio de habitantes, né? Essa aproximação entre os dois países é muito interessante, né? Fantástica, realmente. A comunidade, né, libanesa no Brasil é muito grande, muito expressiva, tem muito valor, né? E é maior do que, de fato, a população 3 vezes mais, libanesa. Né? Legal. Você nasceu aqui já? Sim, eu sou brasileiro, meu pai é descendente, né? É libanês, veio pequeno para o Brasil. A minha mãe é descendente libanesa, né? Legal. Toda a família é origem libanesa mesmo, sim. Que bom. Legal, muito bom. Sensacional. E você, na verdade, tem um escopo de trabalho bem amplo, né? E uma das áreas que você atua é justamente a área do direito empresarial, né? Que é um escopo importante e que é basicamente a essência do nosso programa, né? Sim, essa é a nossa ideia da contribuição, né? Com o valor do nosso programa, com o valor do segmento do direito, né? Que a gente alcança, né? O direito está em tudo, né? Muitas são áreas muito grandes, como nós podemos falar, Patrick, as áreas, né? É muito vasto o direito, né? Está em tudo, o direito está em tudo, o escopo é muito grande. Está em tudo, rapaz, é uma loucura. É impossível viver sem um advogado hoje, né? Basicamente sim, né? Mas é que nós vivemos, eu acho que um tempo um pouco difícil, né? Na verdade, os tempos são um pouco cinzentos, né? Então a gente tem uma mistura de valores muito grande, né? Muita gente com direito, mas pouco dever, né? Então a gente está atravessando uma fase, eu julgo, né? Difícil, mas assim, de trato com as pessoas, né? E como o Abramo bem pontuou, o direito ele é inserido na sociedade, nas relações sociais, em todas elas. E aí acaba aflorando um pouquinho, né? Toda essa questão, né? A gente vai vivendo aí, todo mundo um pouco mais... Com os nervos à flor da pele, Exato. As relações sociais mudando. Exato. A gente vai falar sobre tudo isso também, algumas perguntas específicas sobre o momento atual da pandemia, como isso modificou não só a sua atuação em advocacia, mas as relações empresariais como sem um dúvida, todo, né? Sem dúvida nenhuma. Então, na verdade, a gente costuma brincar, tem uma pergunta que é comum a todos os entrevistados, nossos convidados, porque é um programa que fala sobre o espírito empreendedor. Então, a gente sempre faz essa primeira pergunta nessa linha, porque você também, sendo um advogado, sendo um profissional liberal, você é um empreendedor. Eu acho que uma boa parte de quem se forma em direito e trilha pela jornada da advocacia tem essa questão do espírito empreendedor. Então, eu queria saber na primeira pergunta, e aí mais uma vez uma opinião pessoal. Cada entrevistado que a gente faz essa pergunta tem uma outra visão, e isso acho que traz riqueza para o programa, né? Ter várias vertentes. Então a pergunta é, em sua opinião, o que é ter o famoso espírito empreendedor?
Patrick, eu acho que não se responde, né? Não tem uma palavra, né? Eu penso que o empreendedor, ele antes de tudo é um entusiasta, né? Ele tem a vontade, ele tem a determinação, né? Ele tem a inovação, ele busca meios, né, de solucionar problemas, de se adequar, ele está antenado à realidade, né, às atualizações, o feeling aflorado, porque para empreender a gente sabe das dificuldades do Brasil, né? Cada dia é um dia diferente, ainda mais no Brasil. Exato. Essa dinâmica toda. E é resiliência, né? Resiliência, resistir acima de tudo, porque, veja, na advocacia, né, embora sejam coisas distintas, né, o direito e o empreender, mas distintas, mas que andam abraçados, porque desde o pequeno escritório ao grande escritório, claro, você tem uma parte comercial, você tem uma parte financeira, você tem uma parte de cobrança de um cliente que às vezes também não chega com o pagamento quando tem que acontecer. E tem que se reinventar também, né? A todo momento são profissionais lançados ao mercado, é uma concorrência maciça. E o advogado tem que empreender nesse sentido, claro, de se inovar, de buscar alternativa, de ter solução diferente, né, ao cliente dele, para ter o resultado final. Perfeito. E a área jurídica das empresas, ela se tornou muito robusta, né? Ela cresceu muito, ou cresceu dentro da própria empresa, ou se terceirizou muito, né? Mas a área jurídica, ela foi ficando cada vez maior, mais robusta, porque contratos mais robustos, para você se precaver, sim, de qualquer problema que possa acontecer com a tua empresa ou com as pessoas que trabalham com você. Então, acho que a área jurídica, ela tem um papel extremamente importante nas empresas. Sem dúvida, Abramo, sem dúvida. Cada dia mais, né, o pessoal passa a pensar em uma forma preventiva, né? Não repressiva, tenta evitar o problema. Tem aí a gente fala, você faz um aparato todo para se evitar a demanda, né? Você tem um compliance, as empresas trabalham dessa forma hoje em dia, de forma a evitar... você já apara várias arestas para que isso não crie, porque a conta, né, no momento seguinte, ela vem mais alta, ela vem mais cara. E acima de tudo, quando você tem um departamento jurídico bom, você opta por bons profissionais, você está optando pela segurança, né, de fazer... Segurança jurídica, a famosa exato, de fazer bons negócios, de ter confiança naquilo que está sendo feito, né, porque... Um contrato mal feito é mal feito para os dois contratantes, para todos os contratantes, não é mal feito para uma parte só. O prejuízo é comum, né, a quem está inserido. Uma análise de risco mal feita, às vezes arruína um processo que se iniciou há anos em uma empresa e põe tudo a perder. Então, se perde muito tempo com briga jurídica, se perde muito dinheiro, né? Então, o processo ele é muito custoso. Ele é muito custoso. Você não sabe, literalmente você não sabe o resultado final. A gente costuma dizer geralmente que a decisão judicial é uma caixa de surpresa, né? E não raras vezes não agrada, né? Quando você recebe a prestação jurisdicional, aquilo não te agrada. Ninguém gosta de surpresa. Né? Exato. Surpresa. Então, todo esse compliance, toda essa questão que as empresas hoje se primordiaram em buscar, é justamente para evitar esse tipo de surpresa, esse tipo de desgaste. Não se consegue evitar, na maioria das vezes, os processos em si. Eles acontecem, né? É do dia a dia, é das relações. Sim. Né? Mas você minimiza muito essa carga, você passa a trabalhar de uma forma mais tranquila e até, de certa forma, seletiva. Quando você não conseguiu, acaba acontecendo a via judiciária. Não tem como se evitar também. Eu entendo o bom senso é uma coisa importante, sabe? Porque quando você está, na minha vida empresarial, eu acabei negociando muito com empresas até fora do país, né, na América Latina toda, Europa, China, e cada um tem as suas peculiaridades, respeitando as regras de cada país, mas o bom senso eu acho que é a coisa mais importante, né?
Porque quando você está discutindo, quando você tem bom senso, um cede aqui, o outro cede ali, sempre respeitando as regras, né? Quando a gente consegue ceder alguma coisa e você consegue fechar. Eu já tive contratos assim, que a gente ficou discutindo 8 meses, 5 centavos. Então é uma discussão, sabe, que vai se desgastando, isso é muito ruim para a empresa, né? Isso não é bom, né? Mas veja, Abraão, a gente não sabe onde tem o volume desse contrato, né? Mas realmente... o volume que impactava, obviamente, 5 centavos de 1 quilo não é nada, mas de um milhares de toneladas é muito dinheiro. Eu tive um professor, né, que é desembargador, né, há um tempo já, ele disse, uma vez em aula, ele disse que você ser bom com o dinheiro dos outros é fácil, né? Sem dúvida. Então, assim, mas eu concordo com você, muitas coisas, o bom senso, acho que quase todas ajuda muito. Né? Ajuda fazer muito, acordos, conversar, ajuda demais. Ajuda demais. Não, maravilhoso. Tá certo. Abramos, quer fazer a próxima pergunta? Tem uma pergunta aqui. Doutor, como a pandemia e, consequentemente, o uso frequente do home office impactou a profissão do advogado? Abramo, eu acredito que tem essa mudança, ela chegou, né, de uma forma inesperada, né, impondo uma pandemia que foi uma loucura a todo mundo, uma nova realidade, né, que nós, inimaginável, né, até pouco antes daquilo. No começo, os tribunais aí até demoraram um pouquinho a se mobilizar nesse sentido, até de forma justificável, em razão de necessidade de aparelhamento, de estrutura para que isso aconteça, não é? Mas eu acho que essa mudança agradou aos advogados, aos tribunais, já sinalizam nessa continuidade por economia, por várias razões de economia de tempo, economia de deslocamento, otimização do trabalho. Recursos, né? Sem dúvida, recursos. Tem algumas coisas que essa mudança também não veio, né? Ela, no dia a dia do advogado, ela otimizou essas questões que nós pontuamos, mas em contrapartida, né, para a parte processual, ainda gera alguma insegurança. Por exemplo, uma colheita de um depoimento de uma testemunha, sabe? Para alguns atos processuais, o pessoal, e com razão, ainda tem algum questionamento. Mas todo o sistema se aperfeiçoa, né? E a gente tem essa expectativa e o pessoal tem lidado bem, os colegas com os quais eu converso, eu mesmo gosto muito desse sistema porque eu otimizo o meu tempo também, né? A gente costuma, não raras vezes, ter audiência não só no local onde você atua com mais frequência, onde você está estabelecido, mas audiências fora, em outros estados, e você consegue, do seu escritório, tocar uma audiência que está fora, né, um local um pouco mais distante. Daqui a pouco você entra em uma outra sua pessoal, já que está aqui mais próximo, e você assimila muito mais fácil tudo isso. E em um tempo curto, você não conseguia, tem que deslocar um avião, deslocamento, ida, volta. Não, você fazia uma audiência. Exato, só e era uma só e passava a tarde no fórum, porque às vezes atrasava a pauta. Hoje está um pouco atrasado, é comum, porque às vezes nem tudo às vezes é tão simples, exato. E você está ali trabalhando na sua mesa sem problema nenhum, né? E está aguardando tranquilamente, né, a audiência. Aquilo não é mais um entrave para você, porque você chegava às vezes para uma audiência de 2, 3 da tarde, você é do fórum 6, 7 da noite. Né? Então, na verdade, você acredita que é uma tendência. Depois da pandemia, a pandemia se dissipando, pode ser que ainda mantenha um pouco esse espírito, essa situação de home office. Patrick, eu vejo, não acredito nem que seja tendência. Eu acho que seja uma coisa que veio para ficar realmente. Para ficar realmente. Porque está sendo muito proveitoso para todas as partes do judiciário, não é judiciário, mas o advogado ele faz parte desse contexto da justiça, com certeza, né? Inclusive em mandamento constitucional, né, que a administração da justiça não se faz sem advogado. Agora veja, todo mundo tem tido bons índices em relação a isso, né? Quando eu mencionei a vocês essa questão de algumas dificuldades, eu entendo que isso é normal. Toda mudança ela traz alguma adaptação, alguma adaptação. Não tem a dúvida. Exato. Mas olha,
os números do tribunal lança constantemente, o Tribunal de São Paulo, tá, ao qual me refiro, né, que é onde nós estamos, poxa, são números formidáveis, são 5 milhões de sentenças, aproximadamente, nesse período de pandemia. Salvo engano, quase 1,5 milhão de acórdãos, né, que são os julgamentos em segunda instância, feitos pelo tribunal, né? E talvez, né, eu não tenho aí esse dado para te passar, mas estatisticamente, talvez na modalidade presencial não existia esse número, né? Não se essa chegava produtividade, essa quantidade de processos acontecendo. Porque você já não perde mais aquele tempo, né? Vou deslocar, vou pôr um carro até lá, eu vou sair almoçar, eu vou voltar. Você otimizou todo esse tempo. Maravilha. Talvez a pandemia, no caso jurídico, sim, tenha um ganho significativo, né? Eu acredito que tenha acontecido isso, acredito nisso, sim. Maravilha. Eu acredito que foi em todo esse percalço nós passamos aí alguma coisa boa para nós, assim, na você parte se adaptou prática, bem, você está 100% adaptado, atuando. Estou tranquilo, montou o escritório dentro da sua casa? Não, eu não consigo, rapaz, eu preciso estar um pouco, eu tenho que me policiar bastante, eu tenho dificuldade com o home office em espécie, entendi, né? Embora, né, eu vou ao escritório, a modalidade, né, telepresencial, mas o home office comigo não funciona. Não. Com os seus clientes, talvez? Com os clientes, talvez, mas comigo eu tenho que ir ao porque local. Porque a gente fala, né, a profissão de advogado, ela tem uma certa formalidade. Então, ter um escritório, talvez, num prédio, para algumas pessoas é até mais natural, vamos dizer assim. Patrick, você tocou em um assunto que é formidável, porque, veja, com toda essa tecnologia, eu penso também, foi bom para essas questões de audiências, tá? Entendi. Mas o direito, essa pessoalidade, muitas vezes você precisa despachar com o juiz, explicar aquele caso, aquela urgência de demanda, né? Ir até o fórum, né? A gente usava um termo, encostar a barriga no balcão, né? Já ouvi muito esse termo. Exato. Conversar, explicar para o escrevente ali, sabe? Isso daí nunca vai se perder. Nunca vai se perder. Entendi. Assim, tem que ter muito cuidado com isso, porque o direito não consegue ser robótico, sabe? Eu penso dessa forma, você precisa o trabalho do advogado... As relações humanas. Relações humanas. O trabalho do advogado basicamente consiste em levar aquele caso externo para dentro do processo para que o juiz entenda aquilo. Não é? E, claro, você faz isso pela via escrita, obviamente, mas existem situações que são atípicas, que você precisa realmente do contato com o magistrado, com o promotor de justiça, explicar uma situação de urgência para que ele intervir de alguma forma também, ou um desembargador, até mesmo um colega também, é bom, um tato em audiência, volta para aquilo que você falou, às vezes o entendimento pela linha do telefone, né, pelo computador pessoalmente é outro, a pessoa vê a situação de outra forma, né? Então assim, são os avanços, mas algumas coisas são insubstituíveis nessa marcha. Né? Maravilha. E eu vou fazer a próxima pergunta já conectando um pouco com o que você mencionou, que é sobre audiências virtuais. Então, explica um pouco para a gente as implicações e os benefícios do fato de que muitas das audiências atualmente são virtuais. Esse é um fato, né? Então, é um fato, isso. Veja, Patrick, a gente já pontuou mais ou menos alguma coisa nesse sentido, né? O que acontece com as audiências é que a gente otimiza bastante o tempo, né, de todas as partes envolvidas. Às vezes você não precisa deslocar, às vezes você não precisa deslocar, né? Você está na sua residência, você faz pelo seu celular, você faz pelo computador. Como é que funciona? Só curiosidade, tem aqueles aplicativos de São comunicação, vários. tem vários, abre aquela tela, vários quadrados, num canto está o juiz, no outro está o cliente, aqui está você, a testemunha, forma aquele mosaico e vai conversando. É assim mesmo? Perfeito, claro. Uma testemunha é ouvida, ela é inserida na sala, depois ela sai da sala, né? Não pode ouvir o depoimento o testemunho da colega ou da parte contrária, para não influenciar. Mas também a gente milita na área da justiça do trabalho, não parece, embora, né, a gente viva tempo moderno, tempo atual, acontece de muita gente ter dificuldade com o meio eletrônico ainda. Testemunhas, partes mesmo, não raras vezes não tem acesso ao computador ou tem um sinal ruim, né? Então isso implica muito, porque você precisa ter
um meio de acesso e um acesso bom, porque senão você não consegue. Internet. Isso, não, você não consegue boa qualidade. Agora, curiosidade total, nem o link é mandado pelo advogado, pelo juiz, porque tem no mundo dos negócios, quem vai mandar o link, quem convida, né? Então, quando a audiência é agendada, né? Agendado. Ele já sai despacho, sai um comando do juízo aos advogados que estão inscritos já no processo, ou a empresa, as partes, que informe os endereços de e-mail, de telefone, para que eles façam. E aí, os serventuários da justiça fazem o link e enviam a você. Na hora da audiência, você vai lá, clica no link, Faça como todo mundo. Você entra um pouco antes, eles pedem para guardar, para não gerar tumulto, eu não sei como eles administram lá, né? Legal. E na hora da audiência, quando está atrasado, eles avisam também, olha, eu vou deixar você na espera, daqui a pouco vem. É bem tranquilo, é bem tranquilo. Isso aí o pessoal faz, tira de letra. Essa questão de audiências virtuais pode ser que mude depois, ou também você acredita que... Olha, Patrick, eu acho que é muito de quem conduz. Entendi. Tá? Porque tiveram muitas varas que andaram muito bem durante a pandemia. Outras não andaram tão bem. Existem relatos de magistrados que não se dão muito bem com o sistema, com a demanda, justamente por essa questão de extração de depoimento de testemunhas, principalmente na justiça do trabalho, porque o ato da audiência, o ato processual é concentrado em audiência. Sim. Sabe? Acontece muita coisa em uma audiência. Na justiça do trabalho, na justiça comum é diferente, o rito processual é totalmente diferente. Você consegue ter uma dinâmica processual um pouco mais alongada, um pouco mais diferida. Na justiça do trabalho, o ato é concentrado. Então, assim, muitos juízes pisaram no freio, não deram o andamento que costumavam dar, né? Já teve sinalização, inclusive eu recebi no nosso escritório uma publicação já essa semana, de que agora, em outubro, já vai ter audiência presencial. Já está voltando ao que voltando. Então, assim, eu acho que a mudança é uma mudança boa, é uma inovação, mas que vai ser caso a caso. Eu acho que alguns magistrados vão preferir conduzir dessa forma, outros vão puxar, e aí é subjetivo, porque, veja, é ele quem decide, é ele quem julga, principalmente. Não é a decisão da modalidade da audiência, é o convencimento. Entendi. O formato ele escolhe. Isso, é o convencimento para o julgamento. Entendi. Talvez ele não se sinta confortável de colher prova pelo meio do computador, ele prefira colher a prova olhando a pessoa. Tem gente que vai por esse lado, pela expressão, exato, consegue às vezes subtrair alguma informação do comportamento da pessoa. Né? O corpo fala muito, né? Exatamente então, isso. Armado, curiosidade total de novo. Essas audiências virtuais através de link, elas são gravadas e ficam como... São gravadas. Né? Avisado que está sendo gravado, elas gravam. Antigamente, tudo que era dito em audiência, né? Tinha lá o escrevente que digitava, redigia, reduzia termo, fazia parte do processo. Num passado recente se fazia gravação, né? Para não ficar todo aquele trabalho do juiz escolher o depoimento. Também mudou a regra processual, mas o juiz escolhia, aí ele ditava o que era importante, não era fidedigno talvez. O que dizia sim, mas o juiz ele fazia algum corte naquilo. Consideração. Isso, e ele passava ao escrevente para que reduzisse a termo. No segundo momento, passou a ser gravado o áudio e agora, mais recentemente, se grava a audiência mesmo e se disponibiliza no processo o conteúdo todo. Então você pode entrar no processo através do link. Você clica e você vê a audiência novamente. Você vê o que as pessoas falaram, tudo que foi dito. E é prova, né? Prova. No passado não se aceitava, bem passado não se aceitava prova assim, de áudio, né? Não, veja, prova é prova. Eu acho que depende de como a gente colhe ela, né? Tem meio legal de colheita, tem meio que não se deve utilizar, né? E também você prova algumas coisas com provas específicas, né? Não tem como você provar algum fato com uma coisa que não seja inerente a ele, não é? Mas eu acho que no sentido da audiência, Abraão, na verdade, funciona mais como um auxílio mesmo ao juiz, aos advogados, às partes, porque aquele ato gravado, você pode ver, você rememora aquilo com mais facilidade. Né? Eu acho que acabou sendo uma ferramenta processual muito importante.
para auxiliar o dia a dia da construção, né? De você poder manifestar, poder reiterar aquilo, ver novamente. Nossa, mudança, quer dizer, todo o mundo empresarial, todas as relações humanas mudaram drasticamente com a pandemia, mas pelo que você está relatando e explicando, a sua área de direito, advocacia, mudou muito, 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 né? Então é um negócio, algumas coisas mudaram, vão ficar do jeito, na nova maneira, e provavelmente a advocacia não será mais a mesma daqui para frente, né? Pelo menos o formato de se conduzir isso. Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. A adaptabilidade do profissional também, né? Mudou, é fato, Patrick, é fato a mudança. Ela lança desafio no novo a profissão também, por conta de tudo aquilo que a gente já pontuou. E os grandes escritórios estão se adaptando também, os pequenos também, os grandes também. Talvez aquela estrutura que você tinha, e aí a gente vem para a parte, né, do empreendedor, você talvez não precise mais daquele prédio gigante, aquela estrutura, você consegue direcionar as questões já de uma forma um pouco mais dinâmica pela internet, porque aí você tem a ferramenta, né? Você consegue atuar dessa forma, você otimiza o trabalho de todos os outros advogados, seus colegas, e consegue dar a mesma qualidade de trabalho, né, em relação na ponta da linha, você dá a mesma prestação que você daria. Parabéns, né? Parabenizar você por estar enfrentando isso com muita naturalidade, né? E as dicas, né? Porque aqui no programa, uma das coisas que a gente sempre pede, e mais para frente a gente vai pedir, são as dicas, né? Alguns profissionais, por exemplo, o profissional que se formou no meio da pandemia, ele nem conhece outra maneira de trabalho, mas aqueles advogados mais antigos têm que se adaptar, né? E a capacidade de adaptação sem dúvida nenhuma. É uma forma de sobreviver também. Legal. Para o advogado é a única, basicamente. Tem que dançar. Matar 2 leões por dia. É difícil, mas... Vou fazer mais uma pergunta. Pois não. No cenário atual de atuação da advocacia, existe algum gargalo que pode dificultar a fluidez dos processos? Qual é a sua visão sobre esse tema? Porque se fala muito em, né, a justiça não anda tão rápido, tem alguns gargalos. O advogado sofre bastante, às vezes, com essa situação. Então, fala um pouquinho sobre a sua visão sobre os gargalos que ainda existem. Patrick, essa pergunta é muito bem colocada. Veja, acho que o maior gargalo que a gente que é uníssono, isso não é, acho que novidade para ninguém, a gente sofre profissionalmente e às vezes as pessoas como parte, é a morosidade da justiça. Exato. Não se atribuindo culpa em si, assim, exclusiva ao judiciário, porque eu acho que os juízes, os serventuários, eles fazem a parte deles. É que realmente a demanda é muito grande. Sabe, a demanda é muito grande. E a gente, com toda essa inovação, né, a gente não consegue ainda superar o material humano. Né? Passa por pessoas, não tem jeito. Por pessoas. Você consegue ter um sistema que te auxilie muito, um processo digital hoje que é fantástico, essas audiências que você está à distância, mas vai ter um juiz responsável por aquilo, que vai estudar, que vai examinar aquilo, que vai dar uma decisão, né, ou decisões ao longo do processo de forma reiterada sobre aquele caso. Então, a gente tem esse gargalo que é um gargalo do dia a dia da profissão. Eu acho que o segundo gargalo para a advocacia é a própria concorrência dela também, que todo ano eles são lançados inúmeros profissionais no mercado, né? A concorrência maciça. Direito é uma das áreas, uma das profissões que mais joga novos profissionais no mercado ano após ano. Sem dúvida. O que assusta um pouco é que às vezes você ouve assim, fala assim, o juiz tem 10 mil processos na sua mão para julgar. Quer dizer, é humanamente impossível você ter 10 mil, quanto tempo você vai precisar, né, para avaliar, para julgar, para analisar tudo isso. E o que eu queria que eu ouvisse do senhor também, doutor,
você tem esse de pequenas causas, né? Então o Brasil tem milhares e milhares e milhares de processos que chegam até o Supremo, que eu não acho que deveriam chegar no Supremo. Quem sou eu? Não sou advogado, mas deveriam parar nas pequenas causas. Não, chega até o Supremo e aí você vai ver o Supremo, diz que tem não sei quantos mil processos para cada um dos 11 lá. Então é um pouco complicado isso, né? Veja, Abraão, o sistema processual, ele como todos, é um sistema bom, sabe? Veja, mas o que me parece é que está acontecendo uma inversão em alguns momentos por parte do judiciário, né? Muitas questões que não deveriam chegar até o Supremo, como você pontuou, chegam, porque o Supremo ele acabou se distanciando um pouquinho daquela premissa dele constitucional de ser guardião da Constituição, que é a função primordial, primária essencial dele. dele. Exatamente. Então, assim, com respeito, ele faz de tudo hoje e quase nada do que deveria, de fato, fazer. Porque o sistema recursal, eu penso que precisa de alguma alteração. Ele teve uma reforma processual há pouco tempo, muito boa, né? Mas eu acho que ainda tem muito a evoluir, como tudo, e acabou, a gente reporta a 2015, né? Mas também as coisas evoluem, a boa jurisprudência, né? Os bons caminhos da justiça, eles vêm com o tempo também, se aperfeiçoam também. Sim. Eu acho que melhoramos muito da onde estávamos, mas ainda temos muito a crescer. Sim. Eu acho que como tudo, Claro. né? Sim, Na vida. Mas de fato, Abraão, muitas coisas deveriam ter uma efetividade e uma forma já de acatamento, né? Sem implicar, né? É difícil entrar nesse tipo de demanda, porque a gente vai acabar enfrentando o direito, né? A gente fala uma coisa, o pessoal fala, poxa, dificultou a defesa, né? Ampla defesa, o contraditório, que são premissas constitucionais também. Mas é importante que o sistema processual adote mecanismos mais efetivos para que o cidadão tenha no seu entendimento uma aproximação do que é o direito com a justiça. Porque ele sabe o direito, mas ele não sente a justiça, porque aquilo fica distante dele. Então, com essas alterações, com essas mudanças, com esse aperfeiçoamento, a hora que essa distância diminuir, eu acho que os processos diminuem também. Porque a pessoa, a gente está acostumado muito a ouvir, né? Põe, deixa, depois vê. O pessoal acaba, até às vezes, com um certo desdém da justiça, né? Porque falar, deixa daqui uns 10 anos, 15 anos. Quando ele começar a sentir a efetividade daquilo, a postura vai passar a mudar de certa forma, né? E a gente vai acabar sendo mais efetivo. Mas, de fato, é um caminho a se enfrentar, Abraão, é um caminho a se enfrentar. Não tenha dúvida. É que a gente escuta assim, né? Eu tenho tantos advogados, o Brasil é tão complexo, né? As leis são tão... E aí quem vai entrando com um processo atrás do outro, aí prescreve e aí fica por isso mesmo, né? Então acho que essa modernidade precisa assim o quanto antes, né, para o Brasil, né? Eu acho que isso seria extremamente importante para nós, né? O direito ele também ele varia muito da cultura do país, né? Então, por exemplo, a gente vê o direito e a justiça funcionando de uma maneira nos Estados Unidos e de uma outra maneira diferente no Brasil. Nos Estados Unidos você tem a Constituição é muito mais enxuta, né? Com certeza. E a nossa Constituição, ela é bastante prolixa, vamos dizer assim. Ela tem muitos e muitos itens. Isso também dá uma certa margem de interpretação, uma margem de... que nem você falou, se fosse mais assertivo, direto, rapidamente, a cultura de resolver o problema. Eu acompanho hoje a gente acompanha tudo que é tipo de coisa na internet, no YouTube, tem vários programas sobre direito também. Direito eu acho que sempre teve em moda, né? Porque é uma série muito famosa na Netflix que passou e fez o maior sucesso, que é a Suits, que fala sobre o mundo dos advogados. Mas no YouTube a gente vê também alguns casos sendo julgados, né? Então a gente vê casos engraçados
mas onde o juiz recebe aquela pessoa, resolve e acabou. Não tem aquela coisa de vamos passar para outro, e vamos recorrer e tal. Eu fico me perguntando se isso também não é uma questão cultural. Talvez países mais pragmáticos, porque nós somos latinos, a gente tende a criar fazer tudo com paixão, com amor, e talvez em países como os Estados Unidos, onde eles têm um senso de praticidade, até a justiça e o direito parece que funcionam de uma outra forma. Eu vejo assim, vamos resolver, acabou o caso, vamos para o próximo. Dá até para repetir aquela frase, né, Patrick? A cabeça está acima do coração para que a razão domine os sentimentos, né? Essa frase é muito boa. Eu não sei, mas em determinados casos eu acho que seria a razão tem que determinar. Mas é interessante isso que você falou, porque a gente falou no começo do programa, né? O doutor explicou muito bem que o direito trata de relações humanas. Você não consegue escapar de um fator de uma análise das relações humanas porque resolve questões das pessoas. Então, o lado humano, o coração sempre vai estar envolvido. Em países latinos, mais. Mas, que você falou, razão acima. Talvez isso, o lado cultural de como fazer as coisas, influencie como esse trâmite aconteça, né? Patrick, veja, eu acho... Estou dando eu acredito, palpite, eu entendo perfeitamente, concordo com o que vocês falaram, mas aí eu acho que essa questão do coração, quando julgam, fica um pouquinho em segundo plano. A razão prevalece, com certeza. Né? Ótimo. Maravilhoso. Ainda bem, né? Ainda bem. Isso é maravilhoso, né? Se é corintiano, pega um juiz palmeirense, então, não vai dar certo. Exato, isso está afastado. Mas isso impacta diretamente no volume de demanda, né? Porque daí a pessoa, quando ela vai acessar o judiciário, muitas vezes ela não vai com a razão, ela vai com o coração. Totalmente. Agora eu vou, ele vai ver, eu vou me vingar. Divórcio, você vê muito isso. Nossa, é uma loucura, rapaz. Então, eu acho que o meio disso, né, evoluir, é o que o direito deveria ser, alguma matéria, não com profundidade, obviamente, mas em banco escolar. Porque eu faria com que as pessoas se formassem cidadão mais consciente um pouquinho, claro, do que pode, do que não pode, sabe, alguma coisa assim. Eu acho os direitos e deveres que você comentou. Com certeza, eu acho que a gente conseguiria dar uma certa funilada nisso, fazer com que as pessoas tivessem um entendimento maior. Mas é tudo fruto de educação. Puxa, você tocou no assunto que daria um programa por si só, né? Essa questão da educação e dos princípios e valores. Quer dizer, se uma criança, a gente torce para que a gente sempre evolua nesse sentido, né? Que os princípios e valores, o que é certo, o que é errado, já venham desde família. Quer dizer, seria muito mais fácil também para a área jurídica e para todas as áreas, né, Bruno? Acho que não tem dúvida. A pessoa já sabe isso aqui é certo, o que é errado. Se eu cometi alguma coisa errada, eu sei que eu vou... Patrick, não tenha dúvida. Veja, quando a gente menciona, né, sobre o judiciário, né, que a gente comentou agora, que a morosidade, né, o volume de colegas entrando no mercado de trabalho, cabe também, né, a nós que fazemos parte de tudo isso, fazer também uma reflexão sobre a nossa atuação. Conduta, como a gente... toda a profissão, claro, existem os bons, existem os maus advogados, existem também os que criticam de formas desnecessárias, que incentivam a uma coisa também que não deveria incentivar. Entendi. E de aí uma forma pior, porque você tem a formação, você detém o conhecimento técnico para que aquilo não aconteça, mas você acaba se colocando de uma forma, talvez, para dar o resultado ao seu cliente que ele queira, talvez pensando em questão econômica, né? E acaba fugindo um pouquinho fora da questão. Então, é um objeto de análise para todo mundo fazer reflexão, Patrick. A verdade é uma só, sabe? Totalmente. Todas as profissões, Exato. todas as relações humanas, que a gente faz até uma conexão com o início novamente do programa. A gente está numa época que tudo isso está sendo colocado em xeque, né? As relações humanas, o que é certo, o que é errado. A gente nem... Vamos fazer um programa político daqui a pouco, mas não no sentido de partido, mas como a gente está muito assim...
a gente está dividido, a sociedade está dividida. Tá dividida. Então isso o momento nunca é bom, né? Quando a sociedade se divide. Os extremos nunca são bons. Não, nenhum extremo é bom, com certeza, Abraão. E veja, a sociedade está dividida e nós tocamos no tribunal, no Supremo, que muita parte disso você não viu o pessoal falar, não é um assunto corriqueiro, é questão de judiciário dessa ordem, né? E hoje você vê isso com a maior naturalidade do mundo. Mas, assim, eu não sei se isso é interessante, relevante, porque a gente, na maioria das vezes, a gente não tem conhecimento técnico para discutir uma questão que estão abordando lá. Só que eles mesmos, né, em alguns tribunais de outros países, os votos são discutidos anteriormente, se trata a questão e depois se leva aquilo a julgamento já de uma forma mais acertada. Aqui você vê discussões fenomenais sobre assuntos, sabe? Discussões, julgamentos que, sabe assim, que levantam um pouco de dúvida, Sim. embora todos os ministros sejam excelentes juristas, todos são muito bons, não tem, sabe, embora o modo como chegam lá, a indicação, é uma questão que merece outra análise, mas eles são bons, todos eles são excelentes. Os ministros do STF. Todos eles são excelentes. Uma coisa... Todos eles têm um bom currículo, todos eles têm um passado muito bom. Né? Não, assim, eu discordo da opinião quando a pessoa fala, chegou lá, tudo bem, há uma indicação, mas é o meio de se chegar. Mas eles são bons. Né? São da área, vamos exato, dizer assim. Mas talvez num futuro a meritocracia deveria ser melhor do que indicação, né? Mas isso é uma outra discussão. Mas eu acho que a indicação, Abraão, eu não concordo com ela, mas é um sistema que nós temos hoje, né? Exato. Agora, o que acontece lá é que não julgam, não atentam ao direito, né? Eu acho que a sensação que dá é que eles estão olhando tudo, mas a instituição é mais importante para eles do que o próprio julgamento em si. E aí que começa a haver uma inversão de valores e a sociedade olha aquilo e fala, poxa, né, fica incongruente, a coisa uma coisa legal mais. Que a gente acompanhou, antigamente ninguém sabia o nome de ministro algum do STF, mas nenhum, eu acho, ninguém sabia nem quem é. Hoje, todo salteado, né? Você sabe, os 11 que nem uma escalação num time de futebol. Sabe? É mais fácil saber os 11 do Supremo do que da seleção. Da seleção. Doutor, e agora me remete aqui, o nosso bate-papo aqui me remete a uma pergunta aqui. Sim. De um telespectador. Pois não. Doutor, como você enxerga o momento atual em que claramente vemos certa politização do judiciário em algumas esferas? Marcos Bartolomeu de Vinhedo, São aqui, Paulo. Pertinho. Poxa, então, Abraão, é o que a gente acabou de pontuar, né, rapaz? Não vamos pensar, eu não gostaria de pensar em politização, porque assim é complicado nós falarmos, né, dessa forma, né? Mas algumas intervenções que têm acontecido não são... técnicas. Exato, do direito. São técnicas, do direito, é mais política. Não são do direito, exatamente. Sabe? Veja, o judiciário funciona por provocação. Sim. Né? Basicamente, deveria, pelo provocação. menos. Exato. Então, nós estamos vendo hoje em dia a pessoa abrir inquérito, direcionar como bem entende, colher prova, determinar situações. É espantoso. Mas, em contrapartida também, voltando a falar do nosso, né? A OAB, que seria a nossa entidade, também não se posiciona. Então, quando você começa a ver uma série de questões dessa forma, né, respondendo ao Marcos, né, você fica um pouco né, inseguro. E aí que vem aquela questão que a gente ouve esse tema direto, da insegurança jurídica. É essa insegurança que nós temos, que, poxa, agora pode, daqui a pouco não pode. E é isso e aquilo. E a gente não sabe como o efeito disso o que isso vai resultar um pouquinho mais lá na frente, né? Então, um assunto tem que ser tratado com cuidado, sabe, Patrick? Até fazendo um parênteses aqui, é importante a gente, no programa, sempre trazer um pouquinho para o mundo dos negócios, né? Claro. Do empreendedorismo.
No mundo dos negócios, a palavra segurança jurídica, ela é assim o pilar central para investidores do exterior, principalmente. Então, um país tem que trabalhar no sentido de conseguir dar essa tranquilidade e segurança jurídica, principalmente para os investidores de fora, porque ninguém quer colocar o seu dinheiro num país que não sabe como as coisas vão correr. Então, uma dica, não sei se o doutor concorda, mas a gente que tem uma visão 100% empresarial, seja dentro ou de fora para dentro, a segurança jurídica para quem faz negócios e quem é do mundo empresarial e empreendedorismo é 100%. Você fica totalmente inseguro se você não... Tem 3 formas de você... Ou o país exporta muito, que é uma forma, ou investimento, ou você pega dinheiro emprestado. Essa é a pior de todas, né? Senão você tem que pagar depois. A melhor de todas é você exportar ou o investimento, que vai te gerar emprego, vai te gerar impostos, muito bom aqui. Agora, essa insegurança, por exemplo, quanto que a gente ouve? Hipoteticamente falando, uma empresa automobilística iria colocar no país, no Brasil, uma fábrica, mas decidiu colocar isso no México porque a insegurança jurídica foi analisada e o headquarter, lá o escritório central, decidiu ir para o México. Isso é muito triste. O país perde muito. Perde muito, né? O dinheiro ele não escolhe nacionalidade, ele não escolhe nada. Ele escolhe remuneração, segurança. Essa questão ela gera uma retração, com certeza. A pessoa direciona para outro lugar, não é? Porque fica realmente bastante complicado. A gente vive tempo difícil. Um aporte de capital, né? Externo, um investimento no país, assim, com toda a dificuldade que já tem. Ele quer saber, ele quer pelo menos pisar em um chão firme. Claro, né? Não numa areia movediça. Exato, com toda a dificuldade que o país tem, infelizmente, a pessoa decide a vir ao país, mas aí esbarra em uma situação dessa também, de insegurança, né? de não saber como a coisa, qual é a regra do jogo, vamos falar, né? A insegurança vem daí. A empresa fica com receio, prefere segurar, esperar um segundo momento, ou ir para outro lugar, trabalhar de outra forma. Né? As reformas são importantíssimas, né? Administrativa, sem dúvida, fiscal, sem dúvida, jurídica. Enquanto a gente ficar patinando, né? Nessas reformas, assim, postergando para o próximo governo, postergando, a gente vai perdendo, perde dinheiro, perde investimentos e, consequentemente, perde empregos. Né? Então, acho que a parte jurídica, ela é fantástica. A gente brinca, né, Abrão, que o doutor acho que vai concordar, todo mundo, para se sentir seguro, tem que ter um amigo médico, um contador e um advogado. E talvez, não sei qual é a ordem correta, mas o advogado você tem que ter, para te dar segurança. Eu já ouvi esse. Então, você deve ter muitos amigos, porque com todo o conhecimento, toda a experiência que você tem, muita gente quer ser teu amigo também. Imagina. Não, maravilhoso. Vou fazer mais uma pergunta. Pois não. É de São Paulo também o rapaz. Sou administrador de empresas formado há 7 anos e pretendo cursar Direito para complementar minha formação profissional ou até mesmo passar a praticar a advocacia. Nesse sentido, gostaria de saber quais são os principais desafios da profissão do advogado atualmente. É o Bruno Silva, de São Paulo. Interessante a pergunta também. Se ele tem interesse por isso, alguma coisa está despertando ele. Ou ele quer ganhar muito dinheiro, ou ele gosta da profissão. Veja, quando se faz a faculdade, se fala em faculdade, eu acho que, eu não tenho uma estatística, mas, Patrick, acho que a grande maioria não pensa em ser advogado, né? Quando faz o direito. Pensa em cargo público, por conta de estabilidade, né? Por conta de já saber que vai existir uma remuneração adequada, né? Então, segurança, exato. Um conselho que se pode dar para esse rapaz é que, caso ele opte pela parte da advocacia, ele tem que saber que a advocacia é sofrida, é um sacerdócio, sabe? Você tem que ter
afinco na profissão, tem que ter amor pelo direito, ter paciência, porque você não vai ter resultado em curto prazo. Muito focado, né? Tem que ser focado. Enfrentar uma concorrência que tem aí, saber da morosidade do judiciário. Ele vai ter que ser um emprendedor. Ele vai ter que ter o espírito empreendedor, a resiliência que o Abramo falou, isso, porque lutador. Ele vai ter que buscar a solução, ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que ser diferenciado no mercado de trabalho, porque com tanta concorrência, se você for mais você não sai de casa. Você precisa ser diferente em alguma coisa. Mas é gratificante. Isso que eu ia perguntar. É gratificante demais quando você consegue um resultado, não financeiro, quando você muda a vida de alguém, quando pelo seu trabalho você toca aquela pessoa, você alcança uma efetividade em sentido de justiça. Sabe, eu acho que essa é a busca, né, do advogado, essa é a busca comum que deve estar dentro do seu coração. Para que você entre na profissão. E os desafios são todos comuns a grande maioria das profissões, mas advogar assim, não tem sido fácil. Esse rapaz, ele possivelmente, ele fala que ele é administrador de empresas, então possivelmente ele deve ser funcionário de alguma empresa, e aí talvez ele até pense em complementar ou trazer mais robustez à sua formação, porque tudo que você explicou e a abrangência que a profissão de advogado proporciona, ele vai ser um melhor administrador de empresas, tendo esse conhecimento. Veja, profissionalmente é muito bom, eu entendo, né, agregar valores e conhecimento ao currículo, né? Sim. Mas ele optando pelo direito em si, dificilmente, é muito vasto, dificilmente ele vai conseguir ser bom em tudo. Então, assim, desculpa, é muito grande. Não tem como. O que você tem, né, cada vez mais são focos, direcionamento que você dá na profissão. Então você opta por uma área e você vai ser muito bom naquela área, né? E assim eu acho que você começa a ser diferenciado. Requer muito conhecimento. Requer muito conhecimento. E todas as áreas são muito amplas também. Então, na verdade, você não está se limitando. Você está se especializando, aprofundando o conhecimento para trazer um resultado melhor para o seu cliente, trazer um resultado melhor para o escritório, trazer um resultado melhor para você enquanto profissional. Agora, uma pergunta, é muito amplo, a gente sabe, né? Tem o direito tributário, o empresarial, o direito regulatório, quer dizer, tem N possibilidades. Como é que ele vai descobrir são oportunidades que vão surgir para ele, ou isso é tratado durante o curso, onde você já pode, olha, eu me adapto melhor? Então, Patrick, o curso de Direito, rapaz, ele te ensina basicamente o direito, né? Assim, geral. Mas, assim, muitas vezes você sai da faculdade sem um direcionamento, né? Você vai se especializar, mais ou menos como muitas vezes acontece, né? Você sai com uma visão geral e depois exato, você muitas vezes acontece por uma área, né? Sim, muitas vezes eu acho que acontece por aptidão, né, da pessoa de simpatizar mesmo com a área e gosta de matemática, vai para o tributário. Outras vezes acontece por você se inserir em um contexto, pela caminhada, exato. Então, assim, mas pouco importa, você tem que encontrar. Eu demorei a me encontrar também, porque quando você sai, assim que você sai da faculdade, você não consegue falar, olha, eu sou especialista em direito empresarial, sou especialista em direito civil. Você faz o que aparece. Exatamente, até pela concorrência. Não com tanta maestria, você vai se servir de defensoria pública, você vai tentar de toda quanto é forma a busca pela sobrevivência, empreender até que você consiga ter o seu escritório, ter os seus clientes, ter o seu retorno, ter a sua carteira, que aqueles processos maturem, te deem um retorno que você espera, e muitas vezes muitos vão maturar e você nunca vai ver aquilo. É uma dificuldade da profissão que você pode ser. Começa um processo e não vê o final dele. Exato.
Então, muitas vezes acontece. Então, comigo, assim, eu sofri muito no começo, mas depois eu fui me encontrando. Com naturalidade. Né? Eu me formei em 2004, né? Acho que estão agora 17 anos, né? 17 anos de formado. Eu sou feliz há uns 10, mas 7 eu sofri. Você sabe que quando eu comecei a minha carreira, né, lá atrás, como office boy, eu fui trabalhar direto na área de importação e exportação. Você contou essa história, muito interessante. E eu pensei também em fazer direito, por causa do direito internacional, porque a gente escutava muito aquelas discussões dos advogados, né, discutindo direito internacional, os contratos, e aquilo é meio que apaixonante. Eu gosto de viajar, trabalhei uma área que você tem muitos contatos com o exterior, então o direito internacional começou assim, né, dar uma aguçada. Uma aguçada. Mas no fim eu fui fazer administração, comércio exterior, essas coisas, mas eu pensei no direito internacional do período. Migrou, né? Foi migrando. Depois migrei para a área administrativa. Mas foi uma área que quase que eu segui. Não, e você fala bastante e bem, que é uma das características que os advogados também têm, né? Dificilmente você vê um advogado que não se comunica bem, até porque, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Faz parte. Quando a gente convidou... Mas veja, Patrick, o advogado fala bem, né, com o cliente, mas assim, exceção ao tribunal do júri, né, em que as defesas são feitas de forma, né, oral, tem toda aquela... Sustentação oral. Exato, tem todo aquele aparato. Tá? Sim. O advogado fala muito escrevendo, tá? A verdade é essa. No dia a dia dele, ele escreve muito, mais do que fala. Fala, se relaciona bem com os clientes. E aí a parte comercial do escritório sua, que você tem que ter também. Que o advogado ele vai ser o pequeno escritório. Né? Os escritórios grandes eles já têm toda uma estrutura montada. Mas o maciço, que são escritórios pequenos, que é o meu caso, que eu não sou um escritório grande, eu tenho que me preocupar com várias coisas acessórias que não direito, né? E aí no sentido de empreender mesmo. Tem que fazer uma parte... Quebrou uma impressora, Exato. Perdeu o sinal da internet, para fazer minha audiência. Exato. Com o tempo você sofre menos também, mas assim, é inerente. E a gente fala que é muito sofrido por conta dessas dificuldades e as dificuldades do dia a dia. Veja, você vai fazer um trabalho, você vai ter processo que você vai pensar que você vai receber, você vai ficar a vida toda, não vai chegar nunca aquilo que você... E você deposita... Então, remuneração não... Depois, não vem, depois trabalha, às vezes a empresa faliu, às vezes ou não faliu, você foi alcançar, já não tinha mais nada, alcançar patrimônio, não tinha mais nada de ninguém. Ruim para você, para o seu cliente, né? Você não resolve o problema dele, porque é para todo mundo. Mas é isso, Patrícia. Então tem que... Não, maravilhoso, você viu? Olha só, faltam 5 minutinhos para a gente terminar. Maravilha. Como voa, falei pro doutor, rapidíssimo. Esses assuntos apaixonantes, assim, direito é um assunto apaixonante, né? Então a gente pode ficar aqui umas 3 horas conversando, né? Mas Maravilha. antes da gente encerrar, a gente costuma sempre pedir que o nosso entrevistado dê uma dica para quem está nos assistindo, porque realmente ouvir um profissional com tanto conteúdo e que tem bastante experiência e descreve muito bem aí, vamos dizer assim, as glórias e as dificuldades da profissão é inspirador para quem está ouvindo. E uma coisa que a gente pode falar, a transparência como você colocou os pontos, né? Então você não deixou de pontuar nem as glórias, nem as dificuldades. Não pode, né? E nesse sentido, queria que você utilizasse aí a sua câmera para dar um recado, uma dica para aqueles que estão te ouvindo e assistindo agora e gostariam de empreender. Bom, qual dica a gente pode dar é que seja resiliente, como o Abramo pontuou, tenha amor pelo que você se propõe a fazer, tenha carinho, trate as pessoas, né, com as quais você se relacionar com respeito, com ética, exatamente. O caminho que é difícil, acho que fica um pouco mais fácil. Às vezes não tão óbvio, mas você facilita a caminhada agindo de forma, né, a contento
para você e para aqueles que estão à sua volta. E sempre com muita coragem na vida e acreditando em Deus que a gente chega lá. E se precisar de um bom advogado, com bastante experiência, que tem muita coisa a ensinar ou ajudar, quem precisar dos serviços, é só entrar em contato também com o Dr. Ahmed. Aqui, você tem escritório aonde? Só aproveita para falar para a gente. Obrigado pelas palavras. O meu escritório é em Jundiaí. O Golden Office é um condomínio, né, no centro da cidade. Só procurar pela internet, consegue achar o contato, estou à disposição para o que for preciso. Maravilha. Tá joia? Doutor, queria agradecer bastante, foi uma grande satisfação em ter recebido você aqui. Acho que foi inspirador. Uma das coisas que a gente sempre procura é trazer inspiração, né, para quem está nos assistindo. Então, nesse sentido, foi uma aula aí de direito e parabéns pela perseverança, pelos resultados que tem atingido, e queremos desejar tudo de bom para você no decorrer da sua carreira. Um grande abraço para você, muito obrigado. Obrigado. Bruno também, muito obrigado pela participação. Né? Obrigado, Patrick, obrigado, doutor, obrigado, telespectadores e internautas, e até o próximo programa, até a próxima terça-feira. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus e boa noite. Obrigado, boa noite.